Aleluia, glória a Deus, querido. Glória a Deus. Louvor, obrigado. Vamos sentar. Aleluia, glória a Deus. Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é bom. Deus é bom. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Jesus, por essa tarde abençoada. Obrigado, Senhor, porque Tu tem mais para nós nessa tarde. Nos colocamos disponíveis, Senhor, para receber a Tua palavra. Obrigado, Senhor, que ela venha trazer crescimento, que ela venha trazer entendimento. Obrigado, Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, queridos. Tira um tempo de oração um pouco agora, curva a tua cabeça. Não sei como você chegou, não sei de onde você veio, não sei como é que está o seu coração. Mas Deus quer que você descanse, que você respire fundo, que você esteja preparado para receber a boa palavra de Deus, que você possa se tornar receptivo daquilo que Deus tem para a nossa vida hoje. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma. Aprenda a valorizar aquilo que Deus está te dizendo. Existe uma preparação para nós que vamos ministrar a palavra, mas deve existir uma preparação de quem vai receber a palavra também. Então você se coloca nesse lugar agora, disponível. Nós vamos falar hoje à tarde sobre a oração que prevalece. Sabe, queridos, a dura verdade é que se você acreditasse que a oração funciona, você orava mais. Você não ora tanto porque você acha que não vai obter resultado nenhum. Às vezes nós confiamos na nossa própria força mais do que na oração. Por isso que a gente não ora tanto. É uma triste verdade. Oramos pouco porque nós conhecemos pouco ao nosso Deus. E você conhece pouco e você vê poucos frutos e resultados daquilo que você está, porque não é orar de qualquer jeito. Muitas pessoas definem a oração como conversar com Deus. É muito mais do que isso. Oração é muito mais do que conversar com Deus. Oração tem até definições piores. Dizem que oração é falar com Deus. Não, não é falar, é conversar. Ainda é melhor porque se pressupõe que duas pessoas falam, né? Mas muitas pessoas acham que orar é conversar com Deus, é chegar lá e relatar tudo a Deus o que você está precisando, como se fosse uma lista de compra. Mas quando na verdade isso não é oração. Isso pode-se até se classificar dentro das orações como as suas petições, que é uma coisa normal. E Deus nos ensina a nós colocarmos as nossas petições diante dEle. Mas isso não é só orar. Orar não é só pedir. Orar não é só falar. E eu vi uma frase muito interessante. E essa pessoa disse assim: na origem de cada grande movimento de Deus, sempre encontramos uma pessoa de joelhos. D.L. Moody. Sempre que Deus vai fazer uma grande coisa, primeiro Ele encontra uma pessoa de joelho. Qual é a nossa posição hoje como igreja? Quanto nós temos buscado a Deus? Quantos nós temos entendido e compreendido a importância de nos relacionar com Ele? Queria que abrisse Tiago, capítulo 4, versículo 3. Vou apressar um pouco porque o culto da tarde é um pouco mais curto. Tiago fala assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Versículo 4. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. 4.5.
Ou surpreendes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós. Sabe, queridos, muitas vezes, como eu comecei a frase agora no começo da ministração, nós oramos pouco porque nós obtemos pouco resultado. E muitas vezes você acha que se ajoelhar e dizer, Deus, eu preciso disso, é uma oração, e não é uma oração. Eu escutei um testemunho de um irmão que ele contou que ele andava com um grande homem de Deus, e ele disse, eu queria ter a oportunidade de orar com você, para ver como é esse seu relacionamento com Deus. E ele disse que essa pessoa, sim, vamos, se ajoelharam, e aquela pessoa ficou 2 horas calado. E no final ele disse, sim, Deus, seguirei as tuas instruções. Amém, e se levantou e saiu. E ele disse que ficou sem entender. E depois ele pensou, não, ele escutou as instruções que Deus tinha para ele. Quantas vezes nós paramos e só nos levantamos e encerramos a nossa oração quando nós sentimos a orientação de Deus? Quantas vezes nós fazemos isso e temos a convicção por dentro de que Deus falou conosco e é assim que eu vou fazer? E eu queria relacionar alguns tópicos sobre a oração que prevalece. A primeira seria, entenda bem isso, por isso que nos frustramos muito. Nem toda oração que você faz, Deus vai realizar o seu desejo. Diga amém comigo. Amém. Nem toda oração que você faz, Deus vai realizar. Mas Ele sempre te dará uma resposta. Ah, mas Deus vai fazer conforme eu quero. Calma, não é assim bem não. Vou usar algumas expressões aqui, mas eu posso fazer primeiro a menção que eu posso fazer da Bíblia. Jesus orando no Getsemane, ele disse, Pai, ele estava orando e ele pediu uma coisa ao Pai. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas seja o quê? Feita a tua vontade. Então, nem sempre aquilo que você está querendo é o que Deus vai fazer, que Deus não é menino de recado. E Deus não é pai que gosta de mimar filho, não. Deus, Ele é justo. Mas tem horas que a resposta vai ser sim, assim seja. Mas tem horas que vai ser não. Você está pronto para escutar um não de Deus para o que você está pedindo? Tá? Pronto? Deus, eu quero fazer isso, eu quero aquilo, eu quero que você me... Não. Ele pode também dizer, não, não é a hora, mas vai chegar. Nós estamos prontos para ouvir o não de Deus e ouvir Deus dizer, não, você ainda não está pronto para alcançar isso que você está querendo, mas existe um caminho que eu vou te ensinar. Nós estamos prontos para dobrar o nosso joelho, ou a gente só está daquele jeito, que a gente só quer, e se Deus não der, eu vou sair da igreja. Não, porque eu não oro, porque você não vê os resultados. Mas você tem que entender que a oração é muito mais do que só pedir e só você querer aquilo que seja feito conforme a tua vontade. Vocês estão comigo? Amém. Outra menção que nós temos é uma oração muito famosa em Mateus capítulo 6, versículo 9. Vamos abrir para que você não pense que eu estou inventando coisa. Quando os discípulos pediram a Jesus, nos ensina a orar, ele disse, olha, quando você for orar, faça o seguinte, portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Quem conhece essa oração? Passa para o versículo seguinte, venha o teu reino, faça-se a minha vontade. É assim que está escrito, não? Faça-se a vontade de quem? Dele. Faça-se a tua vontade, assim na terra como é no céu. Então nós temos que aprender a escutar os não de Deus para a nossa vida. Porque quando nós não aprendemos a não querer que seja como eu quero, eu me frustro. Quando eu me frustro, eu vou botar a culpa em alguém, e essa pessoa que é a culpada de não fazer o que eu quis foi Deus. Então não sei nem se Deus vai responder muito a oração. E para que eu vou orar se Deus está sempre comigo? Ele não é onipresente? Não é verdade? Nós precisamos entender que a oração, querido, é um momento de intimidade. Você sabe que eu sou casado com Cristiane, 29 anos, nós passamos o dia muitas vezes juntos, estamos casados, nos relacionamos, falamos mais de 20 vezes por dia no telefone.
Assim é a nossa vida com Deus. Mas você sabe que tem certos momentos que eu quero ter intimidade com ela, eu e ela sozinho, e nós vamos para um lugar secreto. Assim é a nossa vida de oração. Deus está conosco todos os dias, Ele nos acompanha, mas há uma necessidade de todos nós como filhos, de termos momentos de intimidade com Ele. Nesses momentos nós podemos nos ajoelhar, nos derramar. Ele vai nos dar, é nesses momentos que Ele vai nos dar instruções, é nesses momentos que Ele vai falar conosco coisas que nós nem imaginávamos. A Bíblia diz que Ele tem segredos para nos contar, Ele tem mistérios para nos contar. Mas nós não temos esse entendimento de que eu preciso ter um tempo dedicado exclusivo a Ele. Onde menino, onde mulher, onde nada trabalho, onde nada Instagram, nada pode estar entre Ele e eu. Vocês estão comigo? Amém. Isso é um culto que não vai ter muito glória a Deus e aleluia, mas é a verdade. Amém, amados? O segundo tópico é: siga as instruções que Deus quer te dar nas orações. Sabe, queridos, parece brincadeira, mas nós não paramos para escutar o que Deus tem para nos dizer. E é impressionante, a Bíblia nos fala que Deus não vai fazer coisa nenhuma no mundo sem antes Ele avisar os seus filhos, aos profetas naquela ocasião. Tudo que Deus vai fazer, Ele quer contar a você antes. Tudo que Deus tem para acontecer, Ele quer revelar aos filhos antes. E eu vejo muitas vezes aquela posição de Deus em relação a Samuel como criança. Deus chamava Samuel e ele, desatento, sem entendimento, ia lá e procurava o sacerdote Eli. Você me chamou? E ele mais uma vez chamou Samuel e ele mais uma vez foi lá atrás de Eli. Quantas vezes nós não estamos indo atrás de Elis na nossa vida? Quando Deus nos chama para ter um momento de comunhão com Ele, um momento de adoração, de renovação da mente, de liberação de cargas. Muitas vezes sentimos pesados, muitas vezes nos sentimos tristes. Por quê? Porque nós não estamos indo lá lançar sobre Ele as nossas fraquezas, ansiedades e medos. Quantas vezes você está indo no teu secreto conversar com Deus? Eu estava estudando, eu já tinha estudado isso antes. Os judeus têm a obrigação de orar 3 vezes ao dia a Deus. Os muçulmanos, 5. Diga, graças a Deus, eu não sou muçulmano, porque a primeira oração é 4:30 da manhã. A primeira, ao nascer do sol. E são orações públicas. Não são orações em secreto, que elas têm também as orações deles em secreto. Mas as orações públicas são aquelas em que eles se viram para Meca e ficam de joelho fazendo as orações conforme as instruções que eles receberam. 5 vezes por dia. Eles param, desde que o local esteja limpo, eles se ajoelham e se voltam para lá. Mas sabe, querido, fico pensando, nós temos um Deus vivo, um Deus maravilhoso, um Deus que nos responde, um Deus que é maravilhoso, é apaixonante quando você escuta a história de Jesus. Quando você lê sobre a história de Jesus, você fica apaixonado, maravilhado. Quando você vê aquela série The Chosen, quando você vê o de Mel Gibson, o que ele fez por nós é apaixonante. Mas como esse amor e essa paixão nossa é um fogo de palha que no instante se apaga. Porque nós conhecemos pouco, precisamos entrar nesse secreto, precisamos aprender a nos relacionar com Deus. E é lindo que Deus faz essa metáfora, essa analogia do relacionamento dele para com os filhos como um casamento. E é lindo quando você percebe que nós não podemos passar um dia, se eu passar um dia ou se ela passar um dia e não ligar um para o outro, no final do dia a gente diz, o que houve? Tem alguma coisa errada. Mas quantas vezes você passa o dia e você não fala com Deus e você não consulta Ele? Sabe, nós temos a presença do Espírito Santo dentro. Ele doido para responder. O Espírito Santo doido, a gente já pensasse. Mas você já pensou quantas vezes Ele quer participar de alguma coisa da tua vida, mas Ele espera. Você já foi para já queria alguma festa que você queria muito ir para aquela festa e você não foi convidado? Assim é o Espírito Santo muitas vezes em nossa vida, quando Ele espera que você diga, Espírito Santo me conduz, me dá uma resposta.
Me dá um escape, abre uma porta. Que instruções tu tens para mim? E ele pronto para te dizer, e você passa por ele e o ignora. E ele se entristece, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo se entristece. Por quê? Porque nós não reconhecemos ele como parte de Deus que habita em nós. Precisamos nos levantar como uma torre de oração. Sexta-feira eu estava aqui, e o impressionante, 15 pessoas vieram orar. 15 pessoas. A maioria mulheres. Homem não tem problema, graças a Deus. Não é assim? Ou homem tem problema? Mas para que orar? Para que orar? Estou deixando esse silêncio para você, como diz aqui, ruminar isso aí. Para que orar? Para que orar? É impressionante, querido, quando nós vemos que certas coisas, eu não entendo. Olha, vai estar aqui Thales Roberto, é um exemplo de qualquer artista famoso. Sexta-feira de 7h30 você acha que a igreja ia ter 15 pessoas? Mas nós não acreditamos que a pessoa do Espírito Santo vai estar aqui para a oração de 7h30 na torre de oração. Porque se nós tivéssemos essa certeza, que aquele que cura, aquele que supre, aquele que nos livra da depressão, aqueles que nos livra dos problemas, aquele que tem uma resposta para a minha pergunta hoje, ele estaria lá. Você teria certeza e estaria aqui comigo. Sabe, não é uma acusação, querido, é uma constatação. Eu não estou na fase de acusando, já passei essa fase da minha vida. Porque graças a Deus, a Bíblia diz que o pastor dará conta de todas as ovelhas. Não. Cada um dará conta de quê? De si mesmo. Mas nós temos que aprender a crescer em santidade, em separação, em oração, em consagração, em intimidade com Deus. Que intimidade você tem com Ele? Sabe, algumas vezes eu preciso de alguma pessoa para alguma coisa. E se você precisar de uma pessoa, você tem aquela que com certeza vai farrapar. Você tem aquela que às vezes não farrapa, às vezes, e tem aquela que sempre lhe atende. Qual você chamará das três primeiras? A que sempre lhe atende. Veja que lugar Deus está na sua vida, porque quando você não ora, você primeiro tenta no seu braço, segundo você tenta com um amigo, terceiro você vai no banco pedir um empréstimo. Quando Deus é o amigo do fim do poço. Quando você não tem mais alternativas e que o médico chega e diz, olha, agora só Deus. Aí o médico que diz isso a você, até ele dá uma dica, né? Agora só Deus, viu? Que não tem mais jeito, só Deus. Aí você decide, agora eu vou orar. Quando na verdade tem que ser a nossa primeira opção. Porque Ele nunca nos abandona. Mas não é verdade? Sabe, queridos, nós precisamos despertar o amor, o desejo, a alegria. Sabe, lá em casa, eu e meu filho ficam brincando, quando Cristiane vai orar, né, ela não ora. Ela faz uma festa no quarto com Deus, porque os vizinhos tudo do prédio escutam. É aleluia, glória a Deus, depois ela entra na fase do riso, depois entra na fase do choro, volta para o riso, vai para a parte da música, que ela canta. É uma festa ela com Deus, queridos. Sabe, é lindo ver isso. Porque você vê Deus atuando naquilo que ela precisa. E quando ela sai igual a Moisés, com o rosto resplandecendo. E a gente tem nem coragem de dizer uma piadinha, porque senão é fulminado. Tremendo o nível de santidade. Mas sabe por quê, queridos? Porque você tem que entender que a tua resposta não vem de homens. A tua resposta não vem de homens. A tua alegria não depende de homens. A tua alegria não depende de bancos. A tua alegria não depende de coisas. Sabe, eu cheguei a uma estação na minha vida que eu não tenho coragem de pedir mais nada a Deus. Que eu acho tão pequeno diante de quem Ele é. Sabe, diante de quem Ele é, diante do que Ele fez por mim. Vocês estão comigo? Vocês estão entendendo? Que nível de oração você está levando? Tem pessoas que ele não precisa nem de Deus, ele é o próprio Deus. Por quê? Porque as suas convicções, os seus achismos,
O Pai Nosso, ele mudou, seja feita a minha vontade. Mas nós precisamos rendermos a Ele, fazer aquilo que agrada a Ele. Você tem que entender que primeiro é Ele. E essa maravilha, o serviço só é pesado quando você está servindo a homens. Mas quando você serve a Deus, é uma alegria tremenda. Por quê? Porque você sabe a quem está servindo, você sabe que Ele é galardoador, que Ele é presenteador, que enquanto você está fazendo as coisas dEle, Ele está fazendo as tuas coisas acontecer. Quantas vezes na minha vida, queridos, eu não tinha solução para aquele problema que eu estava passando, e eu decidi, sabe uma coisa? Eu ficar aqui me lamentando não vai adiantar nada. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer alguma coisa para o Senhor. E procurava alguma coisa que o Senhor estivesse precisando na igreja local dele, ou para algum servo dele, ou se não tivesse nada disso, eu estivesse num momento de oração e de consagração, dedicando o meu tempo a Ele. Sabe, Deus hoje, muito mais do que teu dízimo e da tua oferta, Ele quer o teu tempo. Ele quer o teu tempo. Mas não é o tempo de serviço de igreja só. Não, mas eu já estou na diaconia lá, eu sirvo 2 vezes, uma vez na semana, um mês. Eu já passo 2 horas, é muito pouco, querido. E é um tempo de você e ele e você, nem mais ninguém. É um tempo de relacionamento, intimidade. Você precisa ardentemente desejar esse momento com Deus. O Espírito Santo, Ele está dentro de você, só esperando a faísquinha tocar para o fogo, incendiar você por dentro. Sabe, existe um momento da tua vida em que você cresça em oração, cresça em adoração, e que as circunstâncias não vão te pegar mais. Porque você vai estar num lugar. Sabe aquela música de Heloísa Rosa? Há um lugar onde os medos não te dominam, onde a tua fé é fortalecida. Sabe, há um lugar que Deus quer te chamar hoje, e a partir de hoje, esse lugar se chama oração. Mas eu não estou fazendo campanha para sexta de noite, eu estou fazendo uma campanha para o teu quarto de noite. Para a tua manhã, sabe, tu vai cuidar da tua casa, bota um som alto, começa a adorá-lo e contemplá-lo e a exaltá-lo e se alegrar com os feitos dele. Você vai ver que as coisas vão embora da tua casa. A contenda, a falta, sabe? Os vizinhos não vão aguentar, porque a presença de Deus, ou eles se convertem, ou eles fogem. Não adianta estar criando briga com o vizinho. Ora pelo teu vizinho. Porque quando a presença de Deus se manifesta num lugar, Ele transforma todos os ambientes. Então, em primeiro lugar, nem toda oração será feita conforme a tua vontade, mas sempre haverá uma resposta de Deus. O segundo é, siga as instruções que Deus te der nas orações. Siga as instruções. Deus não vai deixar um filho dele sem dar as instruções. Vai chegar aquele testemunho interior. Aquela certeza que mesmo você andando na contramão de tudo que está acontecendo, existe aquela alegria dentro de você. Aquela certeza que Deus está dizendo, vai dar certo. Vai dar certo. Mas aí tem os cientistas econômicos, tem os sacerdotes, os teólogos, que vão dizer, não faça isso, mas a certeza está aqui dentro. E quando a certeza desce para o coração, não há quem mude. Por quê? Porque é Deus falando com você. Amém, queridos? Crie o hábito de estar em oração. Crie esse hábito. Sabe, você às vezes pega um Rio Doce Piedade, passa 1h30 para chegar no trabalho, leva mais 1h30 para voltar do trabalho, e você fica vendo besteira no Instagram, a vida dos outros. Bota um louvor, adora. No teu carro, bota um louvor, adora. Escuta uma palavra. Começa a dedicar esse tempo, tecnicamente perdido e ocioso, para consagrar a Deus. Você está lá de Uber, bota as musiquinhas, querido. No mínimo, você está falando de Jesus para uma pessoa.
Mas o Uber proíbe, deixa o Uber proibir. É melhor ter a aprovação de Deus do que do Uber. Faz a tua parte. Sabe, eu consagro. Sabe, eu entendo hoje muitas coisas. Mas eu vou dar um exemplo para vocês. Mãe é importante para todos nós, né? Mas chegou um momento que minha mãe entendeu que dia de domingo, mesmo dia das mães, a prioridade de Márcio e de Lúcio, que são os 2 pastores filhos dela, domingo a prioridade é estar com o pai, não com a mãe, mesmo sendo o dia da mãe. Você está me entendendo? Não é acusação. Nós não temos esse tipo de problema. Mas isso demonstra para nós o quanto de prioridade nós damos a Deus, à oração, ao tempo dele. Sabe, de que dizer, isso aqui é importante para ele, isso aqui é importante para ele. Sabe, precisamos, por mais que o esposo, que a esposa, que a mãe, que a tia, quem ser o convite de estar aqui, eles só vão ver com você confirmando, convidando, insistindo. Mas eles precisam estar vendo você também orando. Teu filho vê você de joelho orando. A tua esposa vê você orando. A tua esposa vê você tendo um tempo para Deus. Estava brincando com um pastor amigo nosso, em que ele saiu do trabalho e foi trabalhar agora exclusivo para a igreja. E ele disse, bem, agora eu tenho esse tempo que antes eu trabalhava, eu vou consagrar a Deus de 8 às 10 da manhã. Eu me tranco no quarto, a mulher não vai mexer comigo, os meninos vão mexer comigo, nada. É um tempo de 8 às 10, de eu ter um tempo de oração, de estudo da palavra. 8 às 10, diariamente, eu vou fazer isso. Sabe, no começo a mulher achou assim estranho, porque ele não estava com o hábito dele estar em casa. E quando ela tinha o hábito dele estar em casa, ele estava com a família. Mas ele agora tem um tempo livre e ela teve que entender que aquele tempo livre ela tinha que dividir entre ele e Deus. Nosso filho compreende. Hoje nós estamos aqui, nós almoçamos juntos, celebramos o dia da mãe, mas ele sabe que à tarde nós estaríamos aqui. Porque ele vê uma vida de oração, ele vê uma vida de consagração. Como eu disse a vocês, quando o Cristiane ora, a vizinhança toda sabe que ela está orando. Por quê? Porque existe um despertar de Deus para que as pessoas escutem. Nossa, o que é isso? É uma oração. Sabe, queridos, muitas pessoas podem reclamar, mas um dia, quando elas precisarem, elas falam, eu vou atrás daquela mulher de Deus, minha vizinha de cima que está orando. As pessoas precisam enxergar em você. Aquela vizinha de cima é a fofoqueira ou é a irmã que ora? É a irmã que cria contenda ou é a irmã que está lá de joelho dobrado? Que irmão nós estamos sendo para os nossos vizinhos? Nós precisamos ter um tempo de oração. E nós precisamos que esse tempo de oração seja visto pela família, pelos amigos, por todos que nos servem. Porque quando eles precisarem de algum problema, eles vão lembrar aquela pessoa. Eu lembro que quando eu me converti, eu tive um encontro com Jesus, eu e ele sozinho, tive um entendimento, mas na hora que eu precisei fazer o que precisa ser feito como filho de Deus aqui na terra, eu lembrei de um homem de oração que eu conhecia desde adolescente. E eu disse, vamos na igreja de Guga? As pessoas precisam olhar para você, a tua vida de oração vai atrair pessoas para o Senhor. Mas eu trancado no quarto é um ato evangelístico, querido. Maior do que você pensa. Você quer converter teu marido? Comece a dobrar o joelho. Agora não deixe de fazer o jantar dele não. Faça o jantar dele. Sirva ele. Lava os pratos. Depois você vai orar e ele vai ver você vai ver ele sendo mudado. Um dos maiores nomes da Inglaterra, Smith Wigglesworth. Existem registros dele ter ressuscitado mais de 11 pessoas. O nome dele é fácil. Quer repetir comigo? Wigglesworth. Smith Wigglesworth. É o apóstolo da fé. Ele é conhecido. Mas ele era um encanador bruto, que um dia ele disse, olha, você não vai para a igreja não, que se você for para a igreja, para a mulher, se você for para a igreja, na Inglaterra, neve,
inverno, se você for para a igreja, você vai dormir do lado de fora hoje, eu não abro a porta para você. E a mulher disse, eu vou. E ela foi. E quando ela voltou, o que foi que aconteceu? Ela dormiu na porta. E o homem abriu a porta de manhã cedo, estava a mulher dormindo na porta. Mas a vida de oração dela fez a grande diferença. E quando ela se levantou, ela bateu a neve, se limpou e disse, o que você quer de café da manhã, meu amor? Diz que naquele momento o Espírito Santo quebrantou aquele homem. E ele se transformou nesse grande homem de Deus. Que ressuscitou, registrado, mais de 11 vidas. Uma vida de oração vai quebrantar, sabe, esse ímpeto que nós temos de dar o mal por mal. Porque eu não faria isso se eu tivesse dormido, Cristiano tivesse deixado de dormir na porta do inverno de Londres. Mas uma pessoa de oração faria. Uma pessoa consagrada faria isso. Você está pronto para dizer isso para o teu marido? Que é aquele brutamonte? O que você quer de café da manhã, meu amor? Mesmo você estando certo. Essa é a vida de oração que nos transforma. Sabe, esse lugar de oração, queridos. Eu lembro que há 2 anos atrás eu fui um dos primeiros batizados com o Covid. Eu acho que em abril logo eu tive. As primícias até nisso chega, né? Tive Covid e eu passei... Eu acho que até o remédio me fez mais mal do que o próprio Covid, porque eu tomei uma dose 4 vezes maior do que era para ter tomado. De ivermectina e o outro era o quê? Azitromicina. Era para tomar 3 comprimidos, eu tomei 12. Porque eu fiz umas contas erradas, me perdi, não sei se está... Eu sei que eu tomei 12 de uma vez. Eu acho que quase que era mais o remédio que tinha me matado. O remédio ia matar o vírus e o portador do vírus. Mas eu tive um momento com Deus ali, queridos, de oração. Ser doente, acamado, tem gente que vai assistir Netflix. Eu fui orar. Sabe, eu tive um momento com Deus, eu tive uma experiência com Deus tão grande, que eu não queria mais voltar. Eu não queria mais voltar para ali. Sabe, existe um lugar que você precisa experimentar desse lugar. Você precisa experimentar desse lugar com Deus. Sabe, toda a minha pregação será inútil se você não entender que você precisa conhecer esse lugar. Se você já esteve nesse lugar, eu lembro, há alguns anos atrás, eu tinha um motorista e ele foi assaltado, levou 2 tiros. E um entrou, saiu cortando tudo, ele estava à beira da morte. E eu na restauração, eu desci aquela ladeira do inferno ali, que é da restauração, né, da urgência. E eu parei ali e eu comecei a anotar. Eu comecei a orar a Deus que salvasse a vida do meu funcionário. Era uma pessoa muito querida nossa. E eu percebi que existia um lugar em que essas coisas eram possíveis de acontecer, mas eu não estava naquele lugar. Era como se fosse um véu, mas não era o véu que foi rasgado, porque esse véu já foi rasgado. Mas era um lugar de intimidade com Deus. Porque quando você está nesse lugar de intimidade com Deus, tem coisas que você nem vai pedir a Ele, porque antes de você pedir, você já sabe que não é de acordo com o que Ele quer. Esse é o nível de intimidade, onde a sua oração prevalece. Eu vou pedir a Deus para ganhar sozinho na Mega Sena. Ô menino, perde tempo com essa oração não. O Espírito Santo já te dá a direção, não ora por isso. Tem coisas que você não vai orar porque isso não agrada a Deus. Tem coisas que você não precisa orar porque Ele já te deu. Deus já te deu, através de Cristo Jesus naquela cruz, nós fomos justificados. Quando você compreender esse lugar em que Deus te colocou, você vai aprender a orar com mais eficiência, com mais eficácia. E essa oração vai prevalecer na tua vida. Diga amém, diga aleluia, diga glória a Deus, se alegra. Essa é uma palavra de salvação. A resposta nem é amém, é glória a vós, Senhor. É glória a vós, mas a glória seja dada a Ele. Sabe, siga as instruções. Salmos 32, versículo 8.
Veja o que Deus falava. 32. Deixa eu ver quem é antes da dura, é Débora. Tá ali. 32:8. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. Tem gente que quer pegar conselho assim. Maria do Carmo está lá na porta. Maria do Carmo, o que é que tu acha de eu fazer isso? A gente quer fazer isso com Deus. Não. Ele está te dizendo assim, ó, e sobre as minhas, é pertinho, é aqui. Sabe, você tem lugares em que nós caminhamos com Deus, mas temos lugares que nós temos que ir até Ele, no seu santo trono, nos ajoelharmos e nos prostrarmos e nos colocarmos diante dEle, exaltá-lo, glorificá-lo, dizer santo, 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 santo. Ele quer te instruir, Ele quer te dar as direções. Mas nós gostamos de andar nos nossos próprios caminhos. Não, eu não gosto não. Então por que anda? Você já perguntou a Deus? Tem algumas pessoas, eu não gosto mais de roubar a alegria do povo não, mas de vez em quando o Espírito me faz saltar isso. Pastor, eu estou fazendo isso. Aí de vez em quando eu pergunto, tu já perguntou a Deus alguma coisa sobre isso? A pessoa chega murcha, porque não perguntou. E a Bíblia nos ensina, o homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem de quem? De quem? Se você quer a resposta certa para que os teus planos sejam mais efetivos, antes de você fazer os planos, consulte a Deus. Ou você faz os teus planos, mas apresenta a Ele. Eu fiz um plano mirabolante e eu vou pedir a Deus para abençoar. Não é assim, você vai pedir a Deus para que Ele aprove. Que dele seja o sim, e que dele seja o amém. Assim seja. Você está pronto para escutar o não de Deus? Que decisões você precisa tomar na tua vida? Consulta a Deus. E você vai ver a eficiência, a eficácia dessas respostas. Quarta, ore uns pelos outros. Sabe, dentro do teu tempo de oração, tira um tempo de você colocar pessoas, não só você, não seja egocêntrico, coloca a tua família, coloca teus amigos, coloca os teus irmãos da igreja, coloca a igreja nas tuas orações. Eu lembro muito e eu acho muito bonito que a Bíblia fala que a sorte de Jó foi mudada quando ele fez o quê? Orou pelos amigos. Talvez Deus esteja esperando você sair desse teu egocentrismo, porque a gente só pensa em nós, só pensamos nos nossos problemas, só pensamos nas nossas situações, e quando você não vê, tem as pessoas piores que em situações que você. Mas você não despende um minuto de oração por aquelas pessoas. É muito interessante que, diante das circunstâncias que eu passo em minha vida, sempre que aparece uma situação desse, procure uma pessoa que tem o mesmo problema que você e pegue junto com ela. Você já pensou nisso? Você está com um problema financeiro? Vou procurar uma pessoa que esteja numa situação financeira pior do que eu, vou fazer o que eu puder para ajudá-la e vou orar, vou interceder para que Deus supra aquela pessoa. Isso é reino de Deus. Porque quando você fizer isso, vai ter alguém numa posição melhor do que a sua, procurando outra pessoa e que seja talvez você, e aquela pessoa seja uma resposta de Deus para a tua vida. Mas você tem que aprender uns aos outros, orando uns pelos outros, é bíblico. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Acho que a gente vai emendar o culto com 7:30. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Sabe, queridos, é interessante que o serdes curados, ele vem depois de orar uns pelos outros. Ele não vem para confessar o pecado. Então, você tem que aprender que a tua bênção, o teu milagre chega quando você começa a pensar nos outros. Pensa nisso. Pega pessoas que estão passando por problemas como você está passando. Saúde, saúde, finanças, finanças. Casamento, casamento. Sabe? Companheiros de oração.
para que a gente consiga resolver essas situações. Tiago, capítulo 5, foi o que eu li agora. O 5 tópico, peça ajuda ao Espírito Santo. Sabe, queridos, Romanos capítulo 8, versículo 26 diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos como? Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Deus não quer a tua eloquência. Deus não quer a tua eloquência. Deus não quer a tua exegese, não quer a tua hermenêutica. Deus quer o teu coração humilde e simples. Não que chama o Deus de Jacó, Abraão, diz a genealogia todinha de Abraão, não. Ele diz, Abba, paizinho. Sabe, teve momentos em minha vida que eu chorei dentro do carro e eu dizia, Pai, eu não aguento mais. Me socorre, Espírito Santo. Muitas vezes Ele só precisa escutar isso de você. Mas Ele sabe, sim, Deus sabe. Ele é onisciente, Ele é onipresente. Para Deus não existe passado, presente e futuro. Deus é. Mas Ele quer ouvir você clamar a Ele. Clama a mim, diz o Senhor. Então pede ajuda ao Espírito Santo quando você estiver orando. Você, sabe, teve um momento que eu disse, Deus, eu não quero estar mais nesse nível de oração, eu quero entrar num outro nível de oração, eu quero entrar num outro nível de intimidade contigo. Sabe, esse lugar é um lugar maravilhoso, querido, é um lugar onde você começa a cada vez, a primeira vez é mais difícil, mas depois você começa a ter tanta facilidade, que as pessoas às vezes vão te tomar por demente. Estou falando com ele parece que está em outro planeta. Estou mesmo, às vezes eu estou mesmo. O papo está meio chato ali, muita coisa besta, eu vou lá para cima e começo. Ah, paizinho, como tu és lindo, paizinho. Sabe, querido, você precisa aprender o que se chama contemplação. Você já pensou que 24 horas, anciões, anjos, eles não fazem outra coisa senão contemplar. Você não tem noção do que é isso. Você não tem noção do que é isso. A contemplação. Sabe, você chegar num lugar diante dele e não ter outra coisa. João experimentou disso. Ele caiu como morto quando ele viu a glória, quando ele contemplou a majestade, quando ele viu aquilo, ele dobrou-se. Deus quer te ver nesse lugar. Deus quer te ver nesse lugar. Esse lugar não tem religião, não tem, eu sou evangélico. Não, não tem nada disso. Eu não sou, Jesus não é evangélico. Jesus é o evangelho. Você precisa entrar nesse lugar, filho. Quando nós não conseguimos estar nesse lugar, a oração fica pesada, difícil. Por isso nós queremos usar métodos religiosos de vãs repetições. Não, não são vãs repetições. Deus não quer escutar as tuas lamúrias. Deus quer escutar o teu coração disponível. O louvor vem para cá. Sexto tópico. E esse parece bem redundante, mas é um dos mais importantes. Quando você orar, creia que vai funcionar. Você tem essa certeza? Tem nada. Senão você tinha orado mais. Se você tiver certeza que quando acabar o culto das 7h30, você receberá os 10 mil, você vai embora antes? Vai nada. E por que você vai antes? Acho que já está bom. Não, quem tem que dizer que está bom é ele, não é você não. Eu já dormi de joelho na beira da cama. Eu dormi, às vezes eu lembro, sabe, hoje vendo meu filho. E quantas noites antes de dormir eu me ajoelhava com ele, lia aquela Bíblia. Compra uma Bíblia para a tua criança, mesmo que ele não saiba ler, ilustrada, tem lá, linda, maravilhosa.
Eu lia com ele as histórias de Davi, ele amava as histórias de Salomão, de Davi. E era a mesma noite, a mesma história, Golias. Mas ele ia dormir, eu me dobrava o joelho na cama dele, ficava com ele lá orando e adorando com Deus. Sabe, meu filho hoje é consagrado a Deus. Tenho plena convicção. Mas porque eu fui ter essa certeza em um lugar, onde nada nem ninguém vai dizer o contrário. Nem mesmo meu filho. Você tem essa convicção dentro de você das coisas que você tem pedido a Ele? Não tem nada. Tem uma coisa, se você tivesse essa convicção que Deus te dá um marido hoje aqui, você não tinha vindo para o culto de manhã? Tinha. Mas a gente pede hoje, sabe aquele negócio que você pede emprestado a uma pessoa? Moisés, me presta 100 mil aí. Aí aquela pedida que você sabe que não tem, a gente pede a Deus muitas vezes assim. Você pensa que não, mas você pede a Deus assim sim. Porque quem pede a Deus com a certeza que vai receber, já se alegra antes. Porque, deixa eu te falar uma coisa, se tu ganha na Mega Sena na sexta-feira, tu consegue dormir até segunda? Não consegue nada. Tu já fica, eu tô rico, ai, ai. Você não quer fechar o olho porque está com medo de fechar o olho e alguém tirar aquele bilhete premiado da tua mão. Aí você fica aqui, ó. Não, nem a mulher pega, não, deixa, depois tu pega e rasga a mulher. Não, deixa aqui comigo. Aquela certeza que você tem, mesmo sem não ter recebido nada, mas já está dentro do teu coração. É assim que nós temos que ter essa certeza quando a gente ora. Celebra. Porque você tem tanto orado a Deus. Já se alegrou? A certeza da resposta traz a alegria. A certeza da resposta traz a alegria. Quando nós vemos em Marcos 11, 24, quem é do verbo conhece esse versículo de cor e todos esses versículos. Por isso vos digo, tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebeste. Diga comigo, credes. Vocês estão não almoçaram com a mãe, não foi? Credes que recebeste. Tu já pensou se tiver um volumétrico lá, anjo, medindo o volume, quem falar baixo não vai receber nada. Opa, aqui não falou nada, não recebe. Tu já pensou nisso, hein? Então vamos repetir de novo. Crede que recebeste. E será assim convosco. Então se você ora e você não crê, não será convosco. Porque ele diz, e assim será convosco. E será assim convosco. Quando você crê ao ponto de você ter a certeza, a convicção em nada nesse mundo vai tirar essa certeza. Quer ver uma coisa? Rosângela, eu tenho uma foto de Júnior com a camisa do Santa Cruz. O que é que tu acha? Impossível. Impossível, não tem condições. Tem condições, Júnior? Ela tem a certeza. Não, isso não pode. Quando chegar as circunstâncias, um primo de São Paulo ligar, olha, você esqueceu. Não esqueci não. Nada vai tirar o teu sentimento de vitória. Nada vai tirar a certeza dentro do teu espírito que vai. Diga comigo, vai acontecer. Essa é a certeza que você tem dentro de você. Ah, não importa. Às vezes eu fazia essa convicção, saía do quarto vibrando. Mas eu saía, a circunstância vinha e disse, ó, tu está devendo isso, viu? Como é que tu vai fazer isso? E aquilo? E aquele outro funcionário? E aquela outra circunstância? Porque o diabo, ele não dorme, por isso que ele é diabo. Ele não tira férias, por isso que ele é diabo. Quando você crê, vai nascer dentro de você uma confiança. Quem crê, descansa. Quem crê, descansa. Você está descansando em Deus? Ah, porque eu não quero, você não tem ideia do meu problema. Nem quero ter. Quem quer ter ideia do teu problema é Deus. Deus não é surdo, Ele sabe a tua vida. O que Ele quer é que você aprenda a confiar que Ele pode resolver o teu problema. Ele pode, Ele capacita, Ele dá direção, Ele dá livramento, Ele abre porta.
onde não existe porta, porque Ele é Deus. E o sétimo e último tópico: não permita que as suas orações não cheguem a Deus. E é interessante isso, e eu fiquei meio revoltado depois que conversei com o Espírito Santo, ele me tratou. Que é interessante que tem um versículo na Bíblia que eu separei ele, 1 Pedro 3, versículo 7. E vocês vão entender porque eu disse: pai, por que só o marido? Pedro faz uma exortação aos maridos, capítulo 3, versículo 7. Marido, vós igualmente vivei a vida comum no lar, com discernimento, e tendo consideração para a vossa mulher. Ele não podia ter dito maridos e mulheres, não era, não, só botou o marido. Tendo consideração com a vossa mulher, como parte mais frágil. Ei, a sua esposa é a parte mais frágil. Tratai-a com dignidade. Pegue na mão da sua esposa, se você está do lado dela aí. Pega a mão da sua esposa. Pegou aí? Pega aí, Ricardo, pela fé. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Sabe, isso aqui ele fala para o marido, mas deixa eu te falar uma coisa: tu briga com a mulher, tu é um mau patrão, tu é um mau funcionário, tu anda uma vida que desagrada a Deus, e tu vai chegar no quarto, a tua oração não passa nem do teto, querido. Aprenda a perceber que quando nós vemos lá, inclusive em Marcos 11, ele fala, deixa eu abrir aqui, que ele fala aqui, ó, que ele é mais genérico, Marcos 11. Por isso vos digo, 24, tudo quanto pedis em oração, crede que recebesse assim convosco. E quando você estiver orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Sabe, queridos, não adianta você estar brigado com a mulher e dizer: vou ter meu tempo de oração. Não, é tempo perdido. Aí realmente é tempo perdido. Se reconcilia com a mulher. É um tempo de você entender que não podemos levar uma vida quebrando princípios. E aí eu levo para os solteiros também. Uma vida, cara, qual a diferença da vida da igreja do mundo? Nenhuma. Aí quer dobrar o joelho e quer falar com Deus. Como, querido? Como você quer que suas orações sejam atendidas? Se você quebra os princípios, as tuas orações não estão chegando nem em Deus. Ele tem a sua onisciência, Ele tem consciência de que você precisa, mas Ele precisa que você aprenda a entrar nos princípios e no caminho que Ele estabeleceu. Aleluia. Eu vou dar aleluia por vocês. Vocês não estão dando, eu estou dando. Entenda. Precisamos aprender a orar como convém. Entenda esses princípios que foram relacionados hoje. Sabe, queridos, existe uma passagem da Bíblia e isso me lembra muito, me traz muita exortação sobre o caminho que eu tenho que seguir. E que Jesus, em determinado momento, ele vai separar algumas pessoas. E Ele vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Muitas pessoas pensam: não, mas esse pecado, a iniquidade, eu não sei nem o que é isso. A iniquidade é dizer uma coisa, viver uma vida dizendo que vive a vida de um jeito, mas no fundo vive de outra. E Ele não está falando, chamando de iníquo o pessoal do mundo, não. Ele está chamando o povo da igreja de iníquo. Não queira viver uma vida de iniquidade, uma vida de aparência.
Não, mas eu vou para a igreja, eu até dizimo. Uma vida de iniquidade, uma vida que não tem submissão. Porque você não se submete a ninguém, você não vai se submeter a Deus nunca. Porque você não está relacionado com ninguém, você não vai se relacionar com Deus nunca. Aquele que se isola, ele busca a sua própria perdição. Não se isola. Busca estar envolvido com alguém, com pessoas que tragam para você aquela referência, aquela vida de santidade, aquela vida de separação, de consagração, de adoração. Aprenda a ter uma vida de oração 100% respondida. Aí você diz: não, mas quer dizer que tudo que eu pedi Ele vai me dar? Não, tudo que você pedir Ele vai te responder, mas nem sempre será um sim. Você está pronta para o não de Deus? Curva a tua cabeça um pouco. Vamos mexer um pouco o louvor. Fica livre aí. Curva a tua cabeça um pouco. Vamos meditar um pouco sobre isso. Nos foi dado uma palavra sobre oração, sobre consagração, sobre ter tempo. Entre os querubins na arca. Entra nesse lugar, Ele está te convidando hoje. Veja a mão do Espírito Santo querendo te pegar pela mão hoje. Manifesta, e para este lugar eu não levo nada, somente eu e você. Há um lugar entre os querubins na arca. Neste lugar, tua presença é manifesta, e para este lugar eu não levo nada, somente eu e você. Se reconcilia com Ele hoje. Neste lugar não há críticas e aplausos. Neste lugar descanso em teus braços. Oh Jesus. Não há lugar para a glória de homens, só para a glória do Pai. E quando eu fecho a porta do meu quarto, eu abro a porta do meu coração e entrego a Ti todo o meu amor em adoração. Obrigado. No lugar secreto, só eu e você. Eu me esvazio, venha me encher. No lugar secreto, só eu e você. Eu me esvazio, venha me encher. Há um lugar entre os querubins na arca, e neste lugar tua presença é manifesta, e para este lugar eu não levo nada, somente eu e você. Neste lugar não há críticas e aplausos. Entra nesse lugar, entra nesse lugar. Entra nesse lugar. Descanso em teus braços. Ei, o medo não pode tocar você nesse lugar. Não há lugar para a glória de homens,
só para a glória do Pai. E quando eu fecho a porta do meu quarto, Oh, Jesus, obrigado. eu abro a porta do meu coração, entrego a Ti todo o meu amor em adoração. E quando eu fecho a porta do meu quarto, eu abro a porta do meu coração, entrego a Ti todo o meu amor em adoração. Sabe, queridos, uma palavra muito feia, chamada mediocridade. Pessoa medíocre é aquela pessoa que ele anda na média. Ele não é quente e ele não é frio, ele é morno. Ele não é do mundo, mas ele não é fervoroso. Ele não abraça aquilo que tudo que Deus tem. Ele abraça aquilo que lhe convém. As amizades na igreja convém. Opa, eu vou querer. Ah, o culto lá é bom, o louvor, a música, o fumaça é bom, eu me convém, eu vou querer. Não, querido. Eu lembro que o pastor João Roberto falava muito. A salvação é um prato feito. Você não pode dizer, não quero verdura não. Não, é um prato feito. Você não tem como dizer, eu quero isso, eu não quero não. A salvação é um prato feito. E nesse prato feito, não existe crente morno. Eu não estou dizendo para plantar bananeira. Não, isso não é fervoroso. Eu fervo por dentro. Enquanto Cristiane faz todo esse barulho, eu não faço barulho nenhum, mas eu estou fervendo por dentro. Eu não estou dizendo quanto externar o quanto você está sentindo. O que eu estou dizendo é você sentir. Mas tem hora que eu dou cada abraço do Espírito Santo sozinho lá, ó. Parece uma gravata de MMA. Isso que você precisa. Sabe, quando você entender, é o melhor lugar para você estar. Sabe, a circunstância da vida vai chegar o medo. Não chega o medo? Ai, será que não vai? Quando você vê esse sentimento, você tem que dizer, eu vou correr para o meu lugar. Porque ali o medo não me alcança. Quando chegar as pressões da vida, não vai dar certo. Ei, o Covid vai matar todo mundo. Ei, a vacina tinha chip que agora vai apertar um botão e explodir todo mundo. Quando vem essas coisas, o pavor noturno, o medo das coisas como estão indo. Ai, crente sem esperança. Ei, você precisa ler o livro de Apocalipse, está lá o final da história, a gente venceu. Tu está com medo de quê? No fim, ele venceu. Você está com medo de quê? Sem esperança. Sabe o que é isso? Falta do lugar de saber que você está no time de quem está ganhando. O diabo não está pegando Deus de surpresa com guerra da Ucrânia, com míssil em Israel. Não, Deus não está sendo pego de surpresa em nada. E se você estivesse naquele lugar, ele já tinha lhe dito, tudo isso iria acontecer. O que você precisa é aproveitar esse momento agora. Sabe prova final? Quem já fez prova final aqui? Eu já fiz um bocado de prova final na minha vida. Eu já caí um bocado de recuperação, prova final. É a prova final. Você tem que pensar, essa é a minha prova final. Essa é a única chance que eu tenho. E qual é essa única chance? Eu me abraçar com Ele e não soltar mais. E eu ter esse tempo de intimidade com Ele. E eu conseguir com Ele, quando começar as circunstâncias, sabe, né, acontecer. Vem aquela paz de espírito. Oh, você pode estar fazendo, sangrando pelo ouvido, sangrando pelo olho. O médico olhar com medo até de pegar. Mas você está tranquilo e sorrindo. Por quê? A paz que excede todo entendimento está cuidando de tudo. O médico dos médicos está cuidando de tudo. O Senhor dos senhores está cuidando de tudo. Vai tudo bem.
Vai tudo bem. Então vamos cantar essa música de novo, e agora abraçando a pessoa do Espírito Santo.